Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é O Amor de Messias. Aqui comigo estão a Deia e o Breno. Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. Hoje a gente inicia uma nova etapa nos podcasts que a gente vai a gente vai voltar a aprender com os livros do Mestre Okawa. Até hoje a gente estava falando sobre os poemas, foram mais de 50 poemas, bastante conteúdo inédito também, então pessoal os nossos ouvintes, espero que tenham gostado de todos os poemas. Claro que a gente vai falar de poema também daqui pra frente, tem bastante livro que tem poema, mas a gente vai voltar agora nos livros. E hoje a gente vai falar sobre o livro de leis desse ano, que é o livro As Leis de Messias. A gente vai falar sobre o último capítulo, que é o Amor de Messias. A gente vai ler alguns trechos e conversar sobre o assunto. Então, para iniciar, o Breno vai ler o primeiro trecho. Vamos lá. Meu Dharma começou no amor e terminará no amor. Ao longo deste percurso, vou pregar muitas verdades e muitos tipos de felicidade. Ame o seu Senhor Deus. Ele é a existência que mais ama você. Seja inocente e honesto. Desde o início até o fim deste mundo, quem está com você é Alcantari, que não é só o pai, como também a mãe da sua alma. Eu continuo a amar cada um de vocês e todos vocês, inclusive agora. Bom, então esse trecho que o Breno leu é o pós-fácil do livro. A gente vê que é bastante profundo esse pós-fácil, que isso lembra uma palavra que é muito usada no cristianismo, que é aquele amor ágape, que é o amor de Deus. Ele é um amor diferente de qualquer outro tipo de amor. Como a gente estuda aqui na Rap Science os estágios de desenvolvimento do amor, mas o amor divino, o amor de Deus para as pessoas, ele é o nível, pode-se dizer, mais avançado de amor. Ele é um amor que ele não está relacionado só a essa vida, ele está relacionado às nossas próximas vidas também e à vida eterna. Aqui na Rap Science a gente acredita em Alcantari, que é até agora a gente falava o pai das nossas almas, mas como o Breno leu aqui no pós-fácil, que não é só o pai, como também a mãe de sua alma. A gente vê que Alcantari ele tem esses dois lados, esse lado materno de acolhimento e o lado paterno da educação, de ser mais rigoroso. E o mestre usa palavras assim bastante profundas mesmo. Por exemplo, desde o início até o fim deste mundo, quem está com você é Alcantari, ou ele é a existência que mais ama você. São palavras para quem pratica a religião, a gente vê que é um nível diferente de amor mesmo, é aquele amor eterno. A gente não consegue explicar muitas vezes em palavras, a gente tem que sentir isso, esse amor divino, o amor de Deus pelas pessoas. E no início ele fala que meu Dharma começou no amor e terminará no amor. Isso é um ponto de reflexão, porque muitas vezes a gente pode pensar, a gente acaba sendo influenciado pela teoria do pecado original. O Breno está estudando umas teorias aí, né, Breno, dos religiosos aí, você está mais informado do que eu, do pecado original, que a gente é filho do pecado. E a gente vê que assim, pelo que a gente vê na Rap Science, o ser humano ele peca, ele erra. A gente não é perfeito. Mas isso não significa que a gente nasceu do pecado. Eu acho que esse é um ponto-chave dentro do que o Mestre Okawa prega. A gente nasceu, a gente é parte da luz divina, mas a gente agora, se a gente errar, se a gente pecar, a gente vai acabar colhendo o que a gente plantou. Mas a nossa essência é uma natureza divina.
A gente tem parte de Deus dentro de nós. Conta aí, Brenão, um pouco mais do que você tem aprendido que a gente tem conversado. Das religiões? Assim, na época medieval, né, que começou com Agostinho, Tomás de Aquino, que era uma filosofia mais teocrática, né, mais religiosa. E eles falavam a mesma coisa, que o ser humano, ele, na sua essência, ele não é mal, né, porque como ele é parte de Deus, não tem como ele ser uma essência do mal, né. Ele veio da luz, ele veio de uma existência perfeita. Mas, ao longo das experiências aqui na Terra, ele pode se corromper, né? Mas mesmo se corrompendo, ele pode achar salvação ainda também, né? Deus, independentemente do que você faça aqui na Terra, ele sempre vai te dar uma segunda chance, né? Mesmo que você tenha, sei lá, por 40, 50 anos percorrido um caminho mal, se você decide mudar e se transformar, ele ainda é misericordioso ao ponto de te perdoar e te dar uma segunda chance, né? Que ainda todos somos parte dele, né? A gente é a autoexpressão de Deus aqui na Terra, né? A gente está aqui para servir as vontades, né, que as verdades divinas pregam, e assim a gente não pode assim, se entregar ao mal e continuar vivendo na luz, né? Sim. Uma vez eu lembro que me perguntaram se o ser humano ele é filho de Deus, por que ele acaba fazendo coisa errada? Ou já que você é filho de Deus, então não precisa fazer mais nada. Eu já sou filho de Deus, então ótimo. Vou viver a Deus dará aí, vou fazer o que eu quiser. E mesmo tendo natureza divina, por que tem pessoa que faz coisa assim, absurda, né? Só te ver onde que o ser humano consegue chegar. E isso o Mestre Okawa ele explica no livro A Mente Inabalável, que o ser humano é como se a gente tivesse um diamante dentro da gente. E um diamante, para ele brilhar, ele tem que ser polido, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser forjado, ele tem que ser trabalhado para ele polir, para ele brilhar. Se você deixar um diamante jogado no canto do quarto, qualquer lugar, com o tempo vai acumulando impureza nele, poeira, um monte de coisa, e ele apaga o brilho dele. Só que ele não deixa de ser um diamante, ele só não está polido. Ele só foi coberto por escuridão, por sujeira, por negatividade. E o ser humano também. Quando a gente nasce nesse plano físico, a primeira coisa que acontece é você esquece da sua natureza espiritual. Você esquece que você era um ser espiritual. E o desafio é, vivendo nesse mundo, será que a gente vai conseguir resgatar a nossa natureza espiritual e polir a nossa natureza espiritual? É o quanto que a gente vai conseguir lembrar e expressar e praticar a nossa natureza divina no plano físico. Esse que é o nosso grande treino. Aqui no livro ele fala que a gente nasce como se fosse um animal, né? A gente fome, a gente quer comida, a gente quer ficar com conforto, né? E a gente vai crescendo, a gente nunca vai sozinho aprender o que é lapidar o nosso coração, o que é dar o amor ao próximo, né? Então o Messias ele vem para ensinar isso às pessoas, né? Como que as pessoas podem lapidar esse diamante interior delas, né? Porque se a gente nascer e simplesmente viver com base na sociedade, com base na nossa natureza, assim, como um animal mesmo, a gente vai seguir longe da luz, né? A gente não vai seguir a verdade, né? A gente vai ser só mais um mero animal. Que seria a autopreservação, né? Exatamente. E a ideia, essa parte que ele fala, que não é só o pai, como também a mãe da sua alma. Eu não tenho nenhum dom para ser mãe, nenhuma habilidade. Pai também não. Só sei falar só. Sou pai da Fiona. A grandeza disso, né? Dele falar isso. Não é? E mãe é o amor incondicional, né? Exatamente. É aquele amor.
Pra mim, eu nunca tinha ouvido isso mesmo. Eu acho que foi a primeira sempre vez. achou que era o pai das nossas almas, né? É interessante ele ter falado. É a mãe também. Então esse trecho a gente vê assim, claramente esse amor divino. E é importante que a gente se sinta amado por Alcantari. Claro que a gente não deve chegar ao ponto de ficar preguiçoso. Porque, eu estou sendo amado, então vai dar tudo certo. Não é bem assim, porque tem a lei da causa e efeito. Mas o pano de fundo de tudo é que existe esse amor divino. Esse é um fato que, lendo o livro As Leis de Messias algumas vezes, a gente começa a sentir isso. E por isso que a prática da religião é importante, para que você realmente se sinta amado. Eu acho que as pessoas hoje têm um grande problema de carência, assim, de querer atenção, de querer... Lógico, todo mundo, como o Brando estava falando, tem essa autopreservação. Mas chega um momento que, para você se libertar da carência ou da autopreservação, você tem que conhecer Deus, não adianta. Porque uma pessoa que ela quer atenção, pode ver, todo mundo tem experiência nisso. A pessoa quer atenção, quer reconhecimento. Você dá isso para ela não fica feliz, ela não satisfaz. Porque Ela outra coisa, né, pra chamar atenção. É um saco sem fundo. Agora, uma vez que você se sente amado por Alcantari, não quer dizer que você não vai querer mais atenção dos outros. Você vai querer também. Mas você sente um tipo de amor diferente. E você vai querer, na verdade, começar a retribuir. Porque quem pode te amar mais que Alcantari, né? Então, essa que é a pergunta, né? Quem Exatamente. pode amar? Não existe ser humano. Porque ele é o criador, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Isso é importante. Porque a nossa vida acaba sendo uma forma de retribuição a ele. Basicamente é isso. A gente agradece por ter conhecido a fé, agradece ao Senhor também, e a gente vai buscar na nossa vida levar isso para outras pessoas e vai buscar retribuir. Como o Mestre Okawa comenta no livro As Leis da Felicidade, não existe infelicidade numa vida de retribuição. E se você só vai conseguir retribuir se você já se sente grato. Se você já se diz assim, eu já tenho o suficiente já. Quando você tem essa consciência de abastança, é que você vai então buscar retribuir. Vamos para o próximo trecho? Então a Déia vai ler o próximo trecho, vamos lá. Primeiramente, o mundo espiritual é o mundo real. E acima de tudo está Deus. Deus é o Criador. Ele criou os seres humanos e todos os seres vivos. Ele criou a história da Terra. Ele enviou todos os tipos de pessoas para este mundo e desenvolveu civilizações diferentes em épocas diferentes. Em meio a essa corrente, as pessoas conheceram tanto a felicidade como a infelicidade. E houve pessoas que foram engolidas por águas lamacentas. Mas durante as fases ruins, Deus trabalhou para mudar esses tempos também. Deus enviou seus mensageiros, mas houve muitas ocasiões em que até eles pereceram neste mundo. No entanto, saibam que o amor de Deus nunca parou de fluir. Esse trecho, apesar de ser algumas poucas palavras, ele tem é uma essência, assim, basicamente de todos os ensinamentos da Rap Science. Primeiro, o mestre fala do mundo espiritual. Esse é um ponto-chave aqui, que, primeiro, o mundo espiritual é o mundo real. Essa frase aí daria pano pra manga. Dá pra ficar falando disso aí por bastante tempo. Vamos conversar um pouco mais sobre essa frase. O mundo espiritual é o mundo real. Isso significa que esse mundo material que a gente vive, ele não é o mundo real. É uma lógica simples. Aqui é o mundo temporário, ele é uma escola. A escola, ela é temporária. Se Deus quiser, uma hora ela acaba.
E aí, uma vez que você concluiu os seus estudos, você vai encerrar o seu ensino médio, a escola, enfim, a faculdade, o que cada um faz, os cursos. E a ideia é que você saia dali com mais experiência e mais conhecimento do que você entrou. E a nossa vida é assim também. É que quando a gente nasce aqui, a gente se identifica com o nosso corpo. Então a gente pensa que nem, eu sou o Gabriel, eu sou careca, barbudo e não sei o que. Então você se identifica com isso. E se você fica com essa identidade do corpo físico. É status eu não tenho nenhum, né? Então tem status para identificar. Quem tem status se identifica e assim por diante. Mas a gente tem que sempre se lembrar, e essa é uma das missões da religião, que isso aqui é temporário. A gente está aqui em treinamento, passando por uma série de experiências, e em algum momento isso aqui vai acabar. E uma vez que acabou, a gente tem que deixar esse mundo temporário para voltar para a nossa realidade, que é o mundo espiritual, que se a gente fizer tudo certo, a gente vai retornar lá para o céu, para o mundo celestial. E mesmo morto, né, mesmo no mundo real, o Alcantara continua amando a gente, né? Até mesmo aqueles que caíram no inferno, né? Mesmo que aqueles que cometeram pecados, desvirtuaram a verdade, o Alcantara ainda continua amando, né? A diferença é que eles vão ter que passar por um aprimoramento muito mais pesado, né? Porque, cometeram crimes, pecados, enfim. Mas é como um hospital, né? Como a gente já comentou em outros episódios, o Alcantara não odeia eles, ele só tá dando uma segunda chance deles entenderem o que é de fato outro mundo, o que é Deus, né? Para se despertarem, né? De uma maneira mais brusca, mas é uma forma de amor também, né? É aquela analogia, como o Breno comentou, que o inferno é um hospital de almas. São almas que estão doentes, erraram, e elas estão lá em tratamento doloroso. Um tratamento doloroso é melhor não querer ir para lá ser tratado. É melhor fazer as coisas certas aqui, se corrigir para não chegar aí para lá. Mas existe essa misericórdia. É um nível acima de amor. É uma misericórdia mesmo. E aqui no livro o mestre fala que acima de tudo está Deus. Essa frase é importante também, porque é acima de tudo mesmo. Isso mostra... tem uma palestra do mestre Okawa, tem no livro Twice Born. Ele diz a supremacia da fé. A fé é algo que está acima de tudo. É importante que a gente tenha essa ideia. Não é a inteligência artificial que está acima de tudo. Não é o ser humano, não é a tecnologia, apesar de a ciência, a tecnologia ser importante, mas quem a gente reverencia, quem a gente respeita ao máximo, que está acima de tudo mesmo, é Deus, o Criador, o Senhor Alcantara. E quando a gente estuda história, pelo menos na época que eu estudava, pode ser que agora na época do Breno esteja diferente, eu lembro que quando eu sempre fui bastante questionador, e nas aulas de história eu imaginava que Deus tinha abandonado o mundo. Por exemplo, na época da Inquisição, que eles queimavam as pessoas, na Segunda Guerra Mundial, parecia que estava tudo ao relento, assim, não tinha nada organizando, não tinha ninguém se esforçando para buscar voltar a um estado de normalidade. Mas aqui a gente vê que o mestre diz que ele no caso o Criador, Deus, enviou todos os tipos de pessoas para este mundo e desenvolveu civilizações diferentes em épocas diferentes. Quer dizer, Alcantara, ele nunca para de trabalhar. Ele está o tempo todo enviando mensageiros, messias, pessoas iluminadas para esse plano físico, para buscar corrigir o que está errado e trazer um rumo melhor para a humanidade. Essa é uma visão importante que a gente deve ter também da história do mundo. Que em nenhum momento Alcantara deixou o mundo. Vai, você se vira aí, vai, se vira, vai, não vou fazer mais nada. Eu imaginava isso, esses humanos cacareco aí, vai, se vira. Mas a verdade não é essa, a verdade é que
ele vai... Então, se chegaram até aqui, fizeram um monte de coisa errada, então vão ter que corrigir. Aí envia os mensageiros, os messias. E, claro, não existe uma resposta. Existe também o experimento civilizatório. São experimentos. Estão sendo feitos experimentos de civilização, mas o Elcantara está sempre ali, observando, atento, olhando, buscando nutrir, educar e orientar a humanidade. E agora não é diferente. Esse período que a gente vive, de guerra, de pandemia, de míssil voando para lá e para cá, Elcantara, o próprio agora veio, a consciência, a parte central, está no Mestre Okawa, e pregando a lei, buscando orientar a humanidade através dos ensinamentos e dando um rumo para o ser humano. Tudo que a gente faz aqui é 100 vezes, né? Lá 10. no mundo celestial? 10. 10? Deus me livre, você imagina, rapaz? Nossa senhora, aí tava na roça mesmo. Tô aumentando. Cada pecadinho é 100 vezes mais, hein, velho? É ideia. Então, olha o cuidado que a gente tem que tomar, né? Se fosse 100 vezes, eu nem vinha. Tô fora, velho. Olhar o caderninho e falar, não, velho. 10 vezes não aguenta. 100 não, ô louco, velho. Você tem que ter muita confiança mesmo, né? Ai, que bom, né? Eu tava pensando em 100, ó. Já é 10 vezes menos, hein, ideia. Já. Vai passar no filme lá depois da vida, hein? Você ia falar? Desculpa, Dé, que é 10 vezes mais. O que a gente faz aqui, seja, né, coisas positivas ou negativas, tudo lá conta 10 vezes, né? Então, o cuidado que a gente tem que tomar, que diz que o mestre fala que mais da metade, né, tá indo pro inferno, né, hoje. Sim. Aí entra, no caso, o livre-arbítrio do ser humano, mas essa multiplicação por 10, ela é real. Tudo que você faz de bom nesse mundo é multiplicado por 10 no outro mundo, assim como o que você faz de errado é multiplicado por 10 também. E isso por quê? Porque a vida aqui no mundo físico, ela é muito mais difícil que no mundo espiritual. E essa é uma forma de reconhecimento, pode-se dizer assim, ou um mérito de você estar aqui. Então, já que você está num plano físico que é muito mais difícil de viver, você tem que primeiro controlar o seu corpo, que é dificílimo. Igual o John Maxwell fala, a pessoa mais difícil de liderar é você mesmo. Já é difícil você liderar você, aí você tem que... Enfim, uma série de dificuldades no plano físico. Então, se você faz algo bom nessas circunstâncias, você tem essa virtude realmente multiplicada por 10. Mas se você faz algo de ruim, você também tem essa multiplicação por 10. E aqui no livro o mestre comenta também que tanto a felicidade como a infelicidade, pessoas engolidas por águas lamacentas, e é o que a gente estava falando agora, que durante as fases ruins, Deus trabalhou para mudar esses tempos também. E por mais que o mestre usou aqui o termo, né, mensageiros que pereceram, por exemplo, Jesus foi pregado na cruz e o Gandhi foi assassinado, o John Lennon foi assassinado, mas mesmo assim o amor de Deus nunca parou de fluir. Essa é uma revolução de perspectiva em relação ao amor divino. Realmente, esse amor divino, ele é uma misericórdia. Ele não deixa de fluir. Ele é eterno. Quando a gente fala do Criador, a gente acaba usando esses termos. Misericórdia, vida eterna, que é algo assim, é imensurável, é infinito. É algo que está muito além da nossa compreensão. Mas o ponto-chave é isso, é a gente imaginar que mesmo quando as pessoas, igual o mestre comenta aqui, foram engolidas por águas lamacentas, mesmo nessas situações, Elcantara continuou ajudando a gente, amando a gente, buscando orientar a gente, guiar. Agora, cada pessoa vai ter a liberdade de receber ou não essa ajuda, ou entender ou não, mas ele sempre esteve lá. Acho que essa é uma perspectiva importante. Vamos pro próximo trecho? Vamos lá, John Brennan. Seja como for, trata-se de uma questão de porcentagem. Se muitas pessoas ao seu redor tiverem fé, você estará protegido e poderá ficar despreocupado.
Mas se for a um lugar onde as pessoas não têm nenhuma crença, você pode ser forçado a esconder sua fé e agir como um cristão não assumido. Ou talvez tenha de revelá-la aos poucos, enquanto demonstra certa compreensão pelos valores comuns, relacionando-se com habilidade, mantendo certa distância. Se você for uma pessoa cuidadosa, conseguirá se socializar dessa forma. Caso contrário, dependendo do seu comportamento, poderá destoar dos demais. Aqui o mestre usa o termo questão de porcentagem. Bom, até hoje eu nunca tinha visto o mestre falar desse jeito na questão da fé, ou as pessoas que acabam, vamos dizer, perdendo a fé, esquecendo a fé, ou não priorizando a fé, enfim. Tem uma frase que é: brasa fora da fogueira apaga. Se você coloca uma brasa e deixa ela longe da fogueira, ela vai apagando. E no caso, essa porcentagem que o mestre diz é isso também. Se, por exemplo, eu frequento a igreja, eu vou sempre na igreja, eu sou um frequentador da igreja. A chance de você manter a sua fé é maior. É uma probabilidade, porque você está cercado de pessoas que também têm fé. E você vai falar sobre a fé, você vai ouvir o ensinamento. Não quer dizer que você é santo, mas a probabilidade de que você mantenha a sua fé é maior. Então, o mestre, isso eu não falava antes porque eu nunca tinha ouvido o mestre falar, mas agora que o mestre falou, a gente tem propriedade para falar. Ele mesmo disse aqui: se muitas pessoas ao seu redor tiverem fé, você estará protegido e poderá ficar despreocupado. Significa isso. Se você seja pela internet, quem mora longe tem a opção da internet. Se você está sempre assistindo, você está conversando com outras pessoas, você está compartilhando o link, você está lendo o livro, você está ali com a chama acesa. Agora, se a gente começa a não assistir mais, se a gente começa a ver outras, não é que a gente não pode ver outros assuntos, você pode ver, mas se você começa a deixar de lado, isso vai apagando. E aí, se a gente começa a ficar cercado de pessoa que não tem fé, a probabilidade, isso é probabilidade, é probabilístico, não é uma certeza, é uma probabilidade. A probabilidade é maior que você vá perdendo ou diminuindo a sua fé. Então a gente deve tomar cuidado com as nossas ações. Um dos 8 corretos caminhos é a correta ação. E a correta vida também. E eles são pontos de reflexão muito importantes. Tem pessoa que frequenta 3 igrejas diferentes, com ensinamentos diferentes. Isso aí uma hora vai dar ruim, meu. Porque assim, e se tiver as 3 atividades no mesmo horário? Qual que você vai escolher? Você não consegue ter o Python e se multiplicar para ir 1/3 da sua alma em um, 1/3 da sua alma em outro, e 1/3 da sua alma no outro. Não dá, você vai ter que escolher. E é isso. Aquele que você escolher é aonde você vai estar direcionando a sua fé. Ou, eu não vou na igreja não, eu vou fazer outra coisa. Vou ficar vendo YouTube, sei lá. Aí você vai... Aí é essa porcentagem, essa probabilidade que vai acabar atuando. Não vejo problema em ver outras coisas, estudar outras coisas, mas quando a pessoa, que nem você falou, vai em 3, eu acho que ela ainda não tem a certeza, né? Não tá na fé 100%, né? Até ela se encontrar, né? Ela ter certeza e aí que vai tocar ela e aí ela vai escolher a que realmente ela vai seguir. Eu acho, né? Senão, eu acho que daí a pessoa tá perdida ainda, assim, não tem certeza, né, do que realmente, qual a fé que ela vai seguir, né, que ela quer seguir. E provavelmente não achou a verdadeira missão dela nesse mundo, né? Porque eu acho que quando a gente tem um senso de missão muito grande, a gente consegue... a gente tem uma determinação maior em abandonar coisas pela fé, por exemplo. Né? Falou bonito. Você tem uma missão em... Oi? Falou bonito, hein? Tá estudando.
Se a gente tem uma missão assim, a gente pensa o que é mais valioso. Por exemplo, é uma vida comum, cotidiana, ou o que vai me levar mais próximo da missão, ou o que vai me conectar com Deus, né? E se a gente não consegue achar nosso papel aqui nesse mundo, é difícil a gente se encontrar no local, né? Porque quando a gente se encontra no local, a gente sabe o que a gente quer na nossa vida, né? Que no caso seria uma decisão, né? Você toma uma decisão, quando você escolhe uma coisa, você tem que abandonar outra. Exatamente. Os abandonos são mais ríspidos, mas são de grande valor, né? Necessário. São mais direcionados ao que você quer, né? Sim. E falando sobre pessoas, o ser humano ele é influenciado, não adianta. E quando a gente busca levar a fé a sério, a tendência é que você vai ficar a maior parte do tempo com pessoas que têm fé também. Porque você vai querer conversar sobre assuntos que estejam relacionados à fé, e os hábitos são parecidos também. Por exemplo, conheço pouca gente que quer limpar banheiro de sábado à tarde. Põe lá o botão, filho, vai, toca o barco. Pessoa que fica feliz com um mop. Entrega o mop. A alegria do sábado é o mop. Então isso é demonstrado em ações. Mas a gente vê, eu pela minha experiência também eu percebo, quando alguém começa a se afastar ou ser influenciado por outras pessoas, é como o mestre falou, não é todas, mas a probabilidade ou a porcentagem da fé dela ir apagando é bem alta. Por isso a gente deve tomar muito cuidado com as nossas companhias e agora, nessa era moderna, com o que a gente está assistindo, o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo. Porque se a gente não está absorvendo os ensinamentos que nutrem a nossa alma vai perder esse nutriente e a gente vai acabar realmente esquecendo, abandonando e tratando a fé como algo trivial, como se um livro do mestre fosse mais um livro, ou uma palestra fosse só mais uma palestra, e infelizmente daí a gente acaba esquecendo mesmo da fé. É totalmente diferente de quando você está seguindo firmemente, por exemplo, na Rap Science. Você pega o livro que você começou a ler no começo, quando você começou a praticar os ensinamentos, depois, sei lá, de 2, 3 anos, pega o mesmo livro. Você vê que o valor que você dá para cada palavra no livro é muito mais intenso, né? E você consegue absorver muito melhor, né? Você sente a luz mesmo entrando, né? Deixa de ser só palavra, né? Outro tema que o mestre aborda aqui também, ele diz que se você for a um lugar onde as pessoas não têm nenhuma crença, pode ser forçado a esconder sua fé e agir como um cristão não assumido, no caso dos cristãos, não a gente, né? A gente também, né? Mas no caso é a fé em Alcantara. Ou talvez revelá-la aos poucos, relacionando-se com a habilidade e mantendo certa distância. Essa é uma opção também. Se, por exemplo, você está no meio de pessoas que não têm fé, mas você vai manter a sua fé, você está determinado. Aí você vai ter que ter a habilidade de mostrar aos poucos e conseguir ter relacionamento com outras pessoas mantendo a sua fé. Eu, por exemplo, quando eu morava fora, eu não tinha contato com ninguém que tinha fé durante assim meses. Tinha vezes que eu ficava 4, 5 meses e só tinha eu. Aí o que eu fazia? Eu lia os livros, eu levava sempre o sutra, tinha o altar, e aos poucos então fui abençoado por ter muita gente boa do meu lado, conversando com as pessoas, mostrando a minha fé aos poucos e buscando me relacionar. A gente não precisa ser extremista também. O mestre ele é bastante compreensivo desse jeito. Ele diz: se você for uma pessoa cuidadosa, conseguirá se socializar dessa forma. Então não quer dizer que porque a gente tem fé também, a gente vai evitar contato com outras pessoas ou vai parecer um aloprado. Bom, parecer um aloprado não tem mais volta, né? Agora já era, né?
Então às vezes a gente tem que ter essa habilidade, às vezes a gente tem que realmente deixar alguma coisa de lado, abrir mão, para também não destruir os relacionamentos que são importantes. Isso é uma habilidade que a gente deve desenvolver. E a gente consegue então manter a nossa fé de forma equilibrada e também ter um certo vínculo de relacionamento com vários tipos de pessoas. O mestre ele comenta nessa questão do Buda Shakyamuni, né, que na época um príncipe ele queria se tornar um monge. Ele queria se tornar um monge também, só que daí a família, né, ficou brava, porque era o descendente deles, né? Então, quem tinha era o primeiro filho, mais velho, né? Aí, pra não gerar furdúncio na sociedade da época, o Buda falou, então um filho mais velho, né, da família real não pode se ordenar, né? Porque ele não consegue daí... filhos... Senão não tem pra quem passar as riquezas daí, né? Exatamente. Só pode os filhos mais novos com autorização também dos pais, né? O consentimento. Então, para ele conciliar, né, a sociedade ali com a prática religiosa, ele teve que tomar algumas atitudes, né? Para ele seria ótimo o príncipe se ordenar, né, para expandir os ensinamentos. Mas para não haver conflitos desnecessários, ele teve que tomar uma atitude mais, né, cautelosa, né? Isso também gera credibilidade, né? Porque mostra que a religião também se importa com o que as pessoas no geral pensam, né? Por exemplo, na questão da vacina. A gente teve que tomar vacina, as 2 doses, né? Porque é para se prevenir. E por estar na sociedade, né? Era uma coisa exigida, né? Exatamente. A gente tem a fé, a gente acredita que com a fé a gente também consegue diminuir os sintomas do coronavírus, né? Tipo, não evitar o contato com o coronavírus, né? Pela fé. Mas não quer dizer que a gente vai ser indecente e irresponsável e não tomar as duas doses, né? Tô fora, velho. Indecente, hein? Fale por você, 100 vezes mais, hein, o que faz aqui. Indecente. O cara é indecente. Quem não tomou vacina é indecente. Palavras do Breno, hein? Gravem as palavras do Breno. O profeta. Para o Messias. Tanto que o mestre ele concedeu pra gente o Kigan para combater os efeitos colaterais da vacina. Porque o próprio mestre entendeu que existem regiões que a pessoa, como um cidadão, ela tem que tomar. Porque ela não consegue ir pro trabalho, por exemplo. E isso ia gerar um conflito. Então a pessoa fala assim, não, eu tenho fé, eu não vou tomar. Aí o chefe fala, não, se você não tomar, você não tomar vacina, você não pode trabalhar. Ele vai e perde o emprego. Então é uma situação delicada. E esse exemplo que o Breno citou é muito bom, que é do Lei de Messias, do Buda Shakyamuni. Ele tinha credibilidade, ele sabia se adaptar ao que a sociedade pedia para também não perturbar a sociedade. Porque a função da religião não é perturbar a sociedade, é trazer coisa boa para a sociedade, tornar as pessoas melhores, a sociedade mais rica, as pessoas com um bom senso melhor. Você torna o ser humano melhor. É que o Samuel Smiles dizia no livro Ajude-se, que uma sociedade ela é feita por pessoas. Uma sociedade ela é o que cada pessoa é. E a gente busca ter a parte mística, difundir o ensinamento, mas, como o exemplo do Buda Shakyamuni, ter também a razão, o bom senso, para conseguir conviver em harmonia numa sociedade como um todo. Eu acho que a pandemia veio mostrar isso pra gente, veio testar a gente também, assim, do quanto que a gente consegue equilibrar esse bom senso com a parte religiosa e espiritual. Porque, vamos falar a verdade, se você não consegue, se você está sempre em atrito com a sociedade, como é que você vai ganhar credibilidade e as pessoas vão te levar a sério? Não tem como, né? Tem coisa que a gente vai entrar em atrito mesmo, né? Que nem o materialismo, o ateísmo. A gente, como religião,
é inevitável que não entre em atrito, porque a gente acredita em Deus, no mundo espiritual. Mas tem situações que a gente se adapta. E essa é uma, pode-se dizer, das vantagens de uma religião moderna, que o fundador está vivo. O próprio Mestre Okawa, ele vai se adaptando, mudando, para buscar construir essa credibilidade. Nessas situações tem que ser que nem o aço mesmo, né? Em É. alguns momentos rígido e forte, alguns maleável, né? Exatamente. Tem que ter a resiliência. Tanto foi falado essa palavra da resiliência. E bom, é isso. A gente falou um pouco hoje sobre o Leis de Messias. Quem não leu o livro ainda, sugiro que leia. Esse livro é o livro de leis desse ano, bastante importante. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a Déia e o Breno pela companhia e aos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui. Um abraço. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio. Muito obrigado a todos e até mais.